Recentemente a Disney acabou de lançar uma nova série da Marvel Animations, que é o seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, e essa série tinha tudo pra ser boa, tinha mesmo, só que é claro que tinha que ter o padrão Disney de qualidade. Então vem comigo que após a vinheta eu explico tudo sobre o que eu vi e tudo que foi distorcido sobre o Homem-Aranha nessa nova série da Marvel Studios. Salve clã, beleza? Eu sou o Redragon e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tenho que falar dessa série animada do Homem-Aranha, que pra mim tinha tudo, exceto o Homem-Aranha. Mentira, até tinha o Homem-Aranha, só que só no título mesmo. Porque a história, as ideias do Homem-Aranha, o que é o Homem-Aranha, faltou nessa série. Essa eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguma coisa, principalmente alguma coisa de heróis, em que eu fico angustiado, que eu fico com raiva e que eu acho uma porcaria. E como eu disse, essa série tinha mesmo coisa pra ser boa. Eles puxaram um design para animação com os estilos das HQs lá dos anos 70, que é inclusive as HQs que fizeram mais sucesso de vendas e tudo mais. Tem um design bonita até, e eles puxaram isso para animação. O que eu tenho que falar, a animação é esquisita por causa desse design. O design é lindo, mas a animação fica estranha porque não tem muito emoção nas faces das personagens. Às vezes a animação fica esquisita e ela era para parecer um 3D, mas ela não fica um 3D, aí ela é tipo uma folha 2D, mas sem profundidade, não tem aquela sensação de que aquele objeto está realmente ali, de que aquela pessoa está ali. Não tem um padrão de qualidade assim excepcional, não tem um padrão de qualidade alto em animação, o que é uma pena, mas ainda assim esses lances da animação você vê muito pouco. Você vê que às vezes está bugado ali, tem uma coisa esquisita, não tem uma certa emoção na face das personagens em alguns momentos, mas ainda assim isso dá para relevar. O que não dá para relevar de fato é a história do Homem-Aranha e de como essa série mostra tudo, menos o Homem-Aranha. E para começar a falar de como essa série não mostra o Homem-Aranha, eu tenho que falar sobre o acidente do Peter, de como ele vira o Homem-Aranha, do porquê que ele vira o Homem-Aranha, que nessa série só mostra a picada da aranha. Não tem a outra profundidade do porquê que ele se transformou no Homem-Aranha, do porquê que ele decidiu tão jovem assim combater o crime, porquê que ele decidiu ser esse exemplo para as pessoas. Já que desde o começo da série, logo no primeiro episódio, já é dito que o tio Ben já está morto. E a gente sabe que o Homem-Aranha se torna o Homem-Aranha, né, que o Peter se torna o Homem-Aranha, justamente pelo que aconteceu com o tio Ben. A morte do tio Ben é crucial pro Peter para ele conseguir evoluir, para que ele consiga se transformar no Homem-Aranha. Porque justamente no único momento em que o Peter tomou uma decisão da qual ele se arrependeu profundamente depois, da qual ele viu que era a escolha errada, é que ele se torna o Homem-Aranha. É justamente pelo fato de que ele não impediu aquele criminoso de que o tio Ben morreu. De que por isso que ele tem essa vontade, essa angústia de fazer com que as coisas sejam as certas, que ele siga esse caminho de mostrar e de fazer com que ninguém passe pelo que ele passou, de fazer com que a história da vida do Homem-Aranha é combater o crime, porque justamente no único momento que ele não combateu, alguém morreu. E esse alguém foi justamente o seu tio. E a série, ela faz a questão de simplesmente ignorar essa parte crucial do Homem-Aranha, de simplesmente já deixar o tio Ben morto, e aí você não sabe do porquê. E aí o Homem-Aranha ainda assim se torna um Homem-Aranha, o Peter Parker ainda se torna um Homem-Aranha, mas ele se torna um Homem-Aranha sem motivo. Ele se torna um Homem-Aranha vazio. É como se na série ele só lutasse contra o crime porque assim, não existe ali uma profundidade sobre o porquê que o Peter tá fazendo aquilo. Não é como se ele estivesse ajudando a Tia May ao fazer aquilo, porque a série inteira, em alguns episódios, e episódios assim que eu poderia dizer até que são cruciais, ele mostram que o Peter faz o que ele faz quando ele está na forma de Peter Parker, quando ele é só um garoto de, sei lá, uns 15, 16 anos comum, para ajudar a Tia May que está com problemas. É mostrado que dinheiro ali na família do Peter, né, com a Tia May, é um problema, eles não têm. Então o Peter torna sempre um caminho a tentar ajudar a Tia May. Mas ele, ao ser o Homem-Aranha, por que ele é o Homem-Aranha? Não tem essa profundidade, não tem esse motivo, e que inclusive eles poderiam fazer isso com em qualquer outro momento. Eles poderiam realmente ter feito, como eu disse, com a morte do tio Ben, ter começado a série antes e mostrar que o Peter conseguiu seus poderes antes do tio Ben ter sido morto, ou eles poderiam ter utilizado um momento do Lonnie Lincoln, que é um amigo do Peter Parker nessa série, que mostra que ele se entrega pro crime. Então assim, o Peter poderia ter esse momento, dava para fazer com que o Lonnie, ao tentar salvar a família dele, ele se entrega pro crime, e
o Peter, mesmo tentando ajudá-lo, ele ainda não consegue, ele perde um amigo pro crime, e o amigo dele fica realmente malvado, e por conta disso ele se torna o Homem-Aranha, vai evitar que mais pessoas façam o que o Lonnie fez. Mas adivinha só, eles não fizeram isso, eles deixaram passar coisas assim que realmente poderiam dar a entender do porquê que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E esse universo também, que era pra ser e servir de base do Peter Parker, do Tom Holland, que era pra ser aquilo pra gente entender o porquê que o Homem-Aranha que a gente viu naqueles 3 filmes recentemente, que inclusive existe boatos de que pode ter um quarto, se transformou no Homem-Aranha, do porquê que ele tava fazendo aquilo. Tanto que existe referências justamente a esse universo, como o Peter salvando o ônibus do carro desgovernado, que tem naquela cena do Guerra Civil, que mostra também um paralelo do Tony Stark ao encontrar o Peter Parker, ao ver de fato que o Peter era o Homem-Aranha, dele ter descoberto o segredo. Só que eles modificam essa cena, eles desistem de fazer essa base, porque provavelmente eles perceberam que não ia dar certo, então eles fizeram como se fosse um universo alternativo, uma das terras não sei quanto do Aranhaverso, e com isso esse Peter Parker, ele é um bosta. É sério, não existe profundidade no personagem Peter Parker para ele ser transformado em Homem-Aranha. Não existe profundidade no Homem-Aranha para ele ser o Homem-Aranha. Não existe aquelas virtualidades que o Homem-Aranha transpira, de que faz com que você goste do personagem, de que você se sinta como o Homem-Aranha. Algo como os filmes do Tom Maguire, do Andrew Garfield, até o do Tom Holland, funciona muito bem. É algo que eles pegam as ideias das HQs, tanto do design de animação, quanto um pouco nas histórias, que não funciona, que não dá certo. É como eu disse, eu fiquei com raiva do Peter Parker, eu fiquei com raiva do Homem-Aranha, porque tem momentos que você sabe que o Peter deve fazer tal coisa e ele não faz. Ele é um idiota. E ele ainda é dito na série que ele é um pequeno gênio. E tem momentos que realmente o Peter brilha sendo gênio, mas ainda assim é um momento, é uma ação dentre 10 que ele é um merda. Sério, são 10 episódios, cada episódio de uns 30 minutos, que você não consegue, principalmente você que é fã do Homem-Aranha, se você gosta do Homem-Aranha, você não consegue ver ali o Homem-Aranha. Não dá pra você gostar e falar, nossa, com certeza, esse é o Peter Parker, esse é o Homem-Aranha, é por isso que isso aconteceu. Não tem isso. Não tem isso. Momentos cruciais que o Peter deveria ser aquele cara virtuoso, de que deveria ser aquele cara gente boa, aquele cara inteligente, ele não é. Ele é tapado, ele é idiota, ele é um cara frouxo de vez em quando. É difícil gostar de um personagem que foi totalmente desconstruído. É difícil gostar desse novo Homem-Aranha. E existe ainda o lance de que pode ter 4 temporadas e por mim esse projeto já finalizava aqui nessa primeira. Era melhor fingir que isso nem aconteceu, porque se vier para as próximas temporadas um Peter Parker desconstruído desse jeito, cara, isso vai aumentar ainda mais a minha vontade de não assistir essa série. Eu fui assistindo a pulso porque sim, eu trago o vídeo pra vocês, e que tinha sim, eu não posso negar, alguns momentos que era divertido, era que realmente captava a minha atenção, mas ainda assim eram bem poucos. Eles criaram um universo totalmente paralelo, uma história totalmente desconstruída do Homem-Aranha. Eles pegaram o core que foi criado lá de antigamente, que fazia o Peter Parker ser o Peter Parker, que fazia o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha, e jogaram no lixo. Pegaram todo aquele papel que mostrava do que o Peter precisava, do que o Homem-Aranha precisava, e falaram, a gente não precisa disso. Pegaram o isqueiro e tacaram fogo no core inteiro. É sério, tem momentos de tipo, as lutas do Homem-Aranha, que era pra ele perceber, que era pra ele ter o sentido aranha, ele não tinha. Um dos poderes do próprio Homem-Aranha, algo que faz o Homem-Aranha ter lutas super interessantes e bem demoradas e bem construídas. Cadê? A luta contra o Escorpião, ele quase morre e o sentido aranha nada. Olha, sério, é difícil, porque assim, a série tem momentos bons, tem personagens até bem construídos, como eu disse também sobre o Lonnie Lingle, que inclusive ele aparece bastante e tudo mais na série, que é bem construído a ideia do paralelo entre o que o Peter tá fazendo e o que o Lonnie tá fazendo, porque como eu disse, enquanto o Peter é o herói, enquanto ele é o Homem-Aranha, o Lonnie está se entregando para o crime e ele está se transformando no Lápide, que é um dos vilões do Homem-Aranha. É mostrado que realmente ele vai se transformar no vilão do Homem-Aranha, pelo menos ele tem que se transformar no vilão do Homem-Aranha. Porque não é possível que eles construíram um paralelo mostrando, deram profundidade a um personagem que ele vai ser vazio. Porque de personagem vazio já basta o Peter Parker, já basta Nico Minoru, já basta Harry Osborn, que deveria ser um dos amigos do Peter Parker, que estaria ali para ele. Do mesmo jeito que eles construíram a Nico Minoru para ser amiga do Peter. E adivinha só, são personagens meio vazios, são personagens chatos muitas das vezes, principalmente a Nico. O Harry, ele só é tapado, ele é o filhinho de papai idiota que
viveu no berço de ouro, não sabe o que de fato é a vida real. Foi essa construção que fizeram para o Harry Osborn. A Nico Minoru, ela só é chata, ela tem frases, falas que muitas das vezes você fala, mano, pra que ela tá falando isso? E tipo, o que isso vai agregar na vida do Peter? Isso é uma piada? Porque, assim, eu não ri. Isso era pra ser engraçado, era pra ser uma crítica, porque, assim, só faz você ser insuportável. E existe plots, existe histórias, dá pra fazer alguma coisa da hora sobre os personagens que vão aparecendo na série, de que vão sendo mostrados. A própria Nico, ela tem um segredo grande para o Peter. Do mesmo jeito que o pai do Harry, o Norman Osborn, também tem um segredo para o Peter. Tem um segredo grande para o Peter. É mostrado os vilões do Peter, que em algum momento vai se escalar no Sexteto Sinistro. É mostrado o Escorpião nessa primeira temporada. Existe indícios de que o Duende Verde vai aparecer. O próprio Dr. Octavius, né, o Otto, ele aparece também, então existe toda aquela construção para o Sexteto Sinistro. Do mesmo jeito que também existe, como eu disse, a construção para o Peter ter que enfrentar o Lonnie Lincoln, que era o seu amigo, que vai se transformar no Lápide, que vai se transformar no vilão. E que eles poderiam ter feito, inclusive, até mesmo nessa série, o Peter enfrentando o Octavius. Mas não, eles fizeram quem enfrentando o Otto? O Homem de Ferro, um vilão do Homem-Aranha, enfrentou o Homem de Ferro. O Peter só se envolveu de fato com o Escorpião, e naquele momento em que o Peter precisava entender o que era certo, o que era errado, de bater de frente ou de se questionar e perder os seus poderes, o que acontece com o Homem-Aranha, nem isso eles fazem. Era uma cena pra ser triste, era uma cena pra ser de questões mentais, dele se perguntando do porquê que ele tá fazendo aquilo, do porquê que ele é quem ele é, do porquê que ele ganhou esses poderes. Não existe isso, não existe essa construção. É muito raso. Outra coisa também que é raso é o simples fato do Peter esconder a sua identidade. Meu, eu nunca vi um Peter Parker tão burro e tão imbecil, tão idiota ao tentar esconder a sua identidade. Caramba, ele mostrou a identidade secreta do Homem-Aranha para o Norman Osborn, aí depois ele mostrou a identidade secreta dele para o filho do Norman, o Harry Osborn, de duas maneiras idiotas. Ele foi pego das maneiras mais idiotas possíveis. A primeira, ele foi pego numa câmera de segurança. Tipo, o cara só colocou a roupa do Homem-Aranha sem se perceber onde ele tava. Ele tava dentro da torre Oscorp e não percebeu nenhuma câmera de segurança pegando ele. A outra, que é quando ele mostra pro Harry, cara, ele tá tão despreocupado, tão distraído, que ele entra na sala do Norman sem se preocupar nada. Ele já entra falando, é como se ele tivesse de olho fechado e ele não tivesse visto que o Norman estava conversando com o Harry. E aí ele vai lá e tira a máscara e mostra quem ele é. Aí na outra ele vai também com a Nico Minoru, ele também entrega a sua identidade de uma maneira simplesmente idiota. Ele fica tão nervoso porque o Harry acaba entregando que o Peter Parker é o Homem-Aranha, que ele mesmo próprio não consegue desconversar, ele não consegue fazer com que a Nico entenda que ele não é o Homem-Aranha, ele entrega realmente a identidade dele de uma maneira... ele fica perdido e bum, a identidade dele tá lá, exposta. Aí na construção que deveria ser, como eu disse, naquela questão de questionamento, ele também tá nessa de tentar explicar da Nico do porquê que ele escondeu a identidade, do porquê que ele tava tentando proteger ela, ele não consegue. É feito uma ceninha ali, de fato, e realmente ele tentando se desculpar, ele tentando ser o amigo da Nico, de ser o Peter Parker, e aquela cena é atrapalhada por uma ligação de outra amiga do Peter que estava querendo chamar ele para fazer o dever de casa, o que eles poderiam ter tirado essa cena do dever de casa e ter feito realmente o Peter explicando pra Nico do porquê que ele estava tentando proteger ela, do porquê que ele não poderia entregar que o Homem-Aranha era o Peter Parker, do porquê que é tão perigoso o Peter ter a sua identidade revelada. Olha, sinceramente, se vocês pensam em ver essa série, eu falo que não vale a pena, não vale nem um pouco a pena. Você vai, principalmente se você gosta do Homem-Aranha, você vai passar raiva. Se você não conhece nada do Homem-Aranha, pode ser que te divirta, eu acho que pode ser que te divirta, mas se você gosta do universo Marvel, se você gosta do Homem-Aranha, eu recomendo você não ver. Porque você vai passar raiva com o Peter, você vai ver o Homem-Aranha lutando, você vai ver o Homem-Aranha tentando ser o Homem-Aranha, sendo que na verdade é só um cara comum fazendo cosplay de Homem-Aranha. Inclusive, eu acabei não falando, mas, mano, eles perverteram tanto, nossa, eu tô até com isso na mente, eles perverteram tanto, mas tanto o Peter Parker quanto o Homem-Aranha, né, tentando desconstruir ele, que a frase icônica do Tio Ben, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades, foi pervertida pelo Norman Osborn, falando com grandes poderes vem grande respeito. Tipo, eu entendo que o Duende Verde é o Norman Osborn, uma hora ele vai ter que se transformar no Duende Verde, mas, cara, nossa, que coisa ali no fundo da alma
Sério, no fundo dá vontade de socar o monitor e não assistir mais nada. Tipo, foi realmente uma perversão do herói, foi uma desconstrução total a todo momento. É algo que você vê que a ideia do Peter Parker, a ideia do Homem-Aranha, que era qualquer um pode ser Homem-Aranha, você pode se identificar e qualquer um pode ser Homem-Aranha. Tanto que o Aranha-Verso tá aí, qualquer um realmente pode ser o Homem-Aranha. Miles Morales é o Homem-Aranha, Gwen Stacy é o Homem-Aranha, Penny Parker é o Homem-Aranha, o Peter Parker é o Homem-Aranha. Essa série deveria mostrar isso também, que qualquer um poderia ser o Homem-Aranha. Você que tá assistindo, ou você que leu as histórias das HQs, você sabe que a ideia da virtualidade do Homem-Aranha tá ali, e você consegue se identificar e gostar do que o Peter faz, e por isso você se identifica. E a ideia é essa, você se identificar e poder imaginar você sendo o Homem-Aranha e não o Peter Parker. É por isso que o Homem-Aranha usa uma máscara. Não é só para ele esconder a sua identidade, mas é também para você poder se identificar com o Homem-Aranha, para você poder saber que você pode ser o Homem-Aranha. Mas é lógico que essa série, ela não ia fazer isso. Como eu disse, ela tem um padrão Disney de qualidade, e o padrão Disney dos últimos anos é bem fraco, é bem ruim, para dizer o mínimo assim, porque eu não quero usar aquela outra frase que vocês já devem imaginar. E meu Deus, velho, eu ainda vou ter que aguentar provavelmente uma segunda temporada. Ai, vai ser difícil, hein? Mas o que não é difícil é você deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque eu vou deixar esse vídeo por aqui. Como eu disse, se você quiser assistir o seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, vai por sua conta e risco. Se você gosta do Homem-Aranha, eu falo pra você não assistir. Mas se você assistiu, deixa um comentário aqui embaixo e me fale o que você sentiu, o que você gostou, o que você não gostou dessa série. Eu vou deixando esse vídeo por aqui e até mais.